A clínica psicoterápica é a humanização do homem, olha para você ver. A desvalorização do mundo humano cresce em razão direta da valorização do mundo das coisas. Karl Marx. O privilégio do individual em detrimento do coletivo. Desde a entrada das nossas sociedades na era do consumo de massa, a cultura cotidiana passou a ser fortemente influenciada pela mídia, pela publicidade e pelo mercado, que pregam o bem-estar pessoal, o lazer, o interesse pelo corpo, os valores individualistas do sucesso e do dinheiro. A partir dos anos 50, vê-se sem trégua na publicidade uma máquina de uniformização capaz de produzir uma felicidade materialista e mercantil. É desse autor aí, Lipovetsky. Aceleram-se os valores individualistas do prazer e da satisfação própria, e não mais a entrega da pessoa a uma causa, a um princípio ético, a renúncia de si mesmo. A partir dos anos 50, mais ou menos. Extremo relativismo. Nesse contexto, foi assim sendo adotado um relativismo extremo, que é flagrado nas seguintes expressões. O bom para a pessoa é o que interessa. Cada um deve fazer o que acha certo. Vão identificando isso no mundo psi. A verdade é o que cada um pensa. Onde nada é permanente, tudo é facilmente justificado por um personalismo soberano. Todas as ideias são vistas como aceitáveis e tendo o mesmo valor, e uma transitoriedade excessiva dos modelos sociais, logo substituídos pelos seguintes, por novas metas e novas aquisições e novos modos de pensar. O homem solitário. Então vemos o homem solitário, às voltas com suas tarefas de autogerenciamento, contando apenas com a sua subjetividade, construída na massificação das novas tendências, sempre transitórias. Alguns suportes caíram, que foi a religião, que era organizadora da sociedade, e as tradições com as quais não contamos praticamente mais. Então vamos. Por isso o homem solitário. Nesse enredo moderno, o eu foi ganhando domínio, despontando como centro das preocupações, das decisões e dos comportamentos do sujeito e, de forma lamentável, dos interesses profissionais e acadêmicos, notadamente nos espaços psi. A ênfase e o peso da responsabilidade se transladou decisivamente para a autoafirmação do indivíduo. O homem contemporâneo foi deslocando para o terreno da exterioridade ou do alheio, ou seja, para fora de si, o grupo, as instituições e a comunidade, e no nosso caso, em especial, o outro. No espírito desse tempo, com o deslocamento radical da comunidade para o indivíduo, foi se construindo a primazia do eu. Como descreve Chagas, o sujeito moderno tem o desejo de ser o único e o melhor de todos, decaindo no individualismo solitário, desamparado e indiferente. É o que eu acho. Qual o corolário que deriva da primazia do eu? O direito ao hedonismo individualista, em detrimento do espírito comunitário. Paradoxalmente, essa liberdade desvinculada do outro, da comunidade, instala uma carga quase esmagadora sobre o indivíduo. Nesse processo de recolhimento em si, vai tomando corpo o vazio existencial, a solidão do vazio. Eu fiz descrição de 3 solidões, mas não vou falar não, vou falar só do vazio, porque senão não dá tempo.
A solidão do vazio é a ausência do outro pelo encapsulamento do eu em si mesmo. O homem contemporâneo é a psicoterapia. E com essa condição angustiante, temos que lidar nos nossos consultórios. Um homem solitário, sob o peso de um individualismo carcereiro do seu ímpeto humanizante. As possibilidades de sentido. Eu penso que se faz urgente o momento de levarmos ao campo psi as possibilidades de sentido que não estejam apenas configuradas no indivíduo e no agora, mas visando uma comunidade humana futura, desejada por nós. A esperança. Temos que acreditar que podemos curar o corpo social enfermo com as nossas atitudes. No encontro pessoa a pessoa, é possível a construção desses valores edificantes, compartilhados e estendidos à comunidade humana mais ampla. E em conexão a essa meta, consideramos o tornar-se humano como a superação desse individualismo dominante e sufocante. Flagrantes inocentes do cotidiano, o outro como centro. Diz o jovem, para mim, né? Vou jogar água na cara do Felipe, é maldade? Se você o faz por ele, não é maldade. Mas se você faz por prazer egótico, você está na primazia do seu eu. Deixar entrar numa instituição por exceção, pode. Se é pelo outro, é legítimo. Se é por interesse pessoal, é corrupção. Diálogo rápido. Rogério veio bater o veneno no jardim para mim. De graça. Ué, por quê? Porque ele gosta de mim. Porque eu converso com ele. Existem pessoas assim. A diretora de uma escola estadual se queixa. A meninada se senta nas escadas e não arreda pé para os funcionários idosos passarem. Os coitados sofrem quase contusões, se desvencilhando deles que nem se mexem. Quem pode com esses meninos? Conclui sorrindo. O efeito dialogal da psicoterapia gestáltica. Pensamos a psicoterapia gestáltica como uma abordagem que resulta na awareness, porém não na awareness dialógica. A descoberta, é essa awareness é consciência, viu, gente? A descoberta daquele que está invariavelmente presente, mas nem sempre é percebido no nosso caminho. O homem se sente solitário porque ele acredita e se vê como responsável unicamente por si mesmo, pelo que escolhe, pela sua transformação e pelo seu destino. E também vê o outro como o único responsável pela sua própria autoconstrução. Existe uma ideia de desvinculamento subtendida na nossa cultura e na nossa praxis cotidiana. Esse desvinculamento não expresso, essa crença na nossa separatividade absoluta é a raiz da solidão. O cuidar solidário e exclusivo de si implica no esquecimento do outro, que é o esquecimento da nossa própria humanidade. Então, precisamos definir o que é nossa humanidade. O que é ser humano. Com veemência, nos alerta Buber, tornar-se humano. É para isso que cada homem foi criado. Eu acredito firmemente nessa proposição buberiana. Por isso eu vejo a psicoterapia como um espaço privilegiado para ajudar o homem a descartar-se desse peso do individualismo carcereiro, do seu ímpeto humanizante, como eu disse antes.
A pessoa se relaciona com os entes do mundo, é verdade, isso é inevitável. Cada um de nós constrói o seu jeito de ser com a participação concreta do outro. Percebamos ou não essa vinculação essencial. Mas no processo de humanização, não se trata de uma relação, de uma mera relação tipo sujeito-objeto. O jeito propriamente humano de ser é um jeito dialogal. Uma relação de intimidade eu-tu. Isto é, uma relação em que nada se visa. Nem se está pensando em construir uma imagem para negociação. Porque a tendência contemporânea é usarmos tudo como tendo valor de troca, de venda. Até a imagem da pessoa é construída para ser vendida ou trocada para algum benefício, inclusive nossa imagem como profissionais. Então, a pessoa fica, olha como é que o individualismo aprisiona a própria pessoa, embora pareça que ele é vantajoso. A pessoa fica refém da própria imagem. Tem que corresponder a essa construção artificial. Olha o vazio chegando. Ela não tem a coragem de descartar dessa aparência, sob pena de perder os ganhos que ela lhe traz. Porque a imagem traz ganhos, puramente materiais, mas traz. E quando eu falo material, não é só dinheiro. É com o humano também. Pode ter uma relação absolutamente materialista. Então, vamos. Essa imagem mercadológica não é a mesma imagem que a pessoa tem de si, que a pessoa capta com a sua vivência. Olha o vazio chegando. Pelo contrário, a pessoa perde o contato com a imagem genuína, oriunda da sua inserção no mundo, pela presença dominante da imagem utilitária, construída ao longo do tempo. Eu isso consigo mesmo. Dizer que o jeito de ser humano é um jeito dialogal significa que no momento em que o ser lhe chama, porque a gente tem a relação eu-coisa o tempo todo e é legítima. Mas no momento em que o ser lhe chama, a pessoa tem que abrir mão dessa postura de interesse para aderir a uma relação gratuita, onde o espaço onde nada vendido existe. E isso nós temos que tomar cuidado, porque às vezes não abrimos mão disso em momento algum. Tudo é vendido, com colega, com marido, com sócio, com aluno, com tudo. E eu espero que vocês tenham entendido o que é vendido. Tudo tem que ter valor de troca. Então vamos. Essa relação de intimidade, ela não só dispensa, mas ela realmente não aceita, ela recusa qualquer intenção utilitária. As pessoas envolvidas, ela pode até portar essa intenção, mas nesse momento, a relação súbita e silenciosamente se recolhe e perfaz imediatamente o relacionamento com as coisas. Na relação, sem o intermédio de intenções quaisquer, o humano se humaniza, porque o seu ser tem um encontro com o ser do outro, sem saber o que acontecerá, nem o que o outro pode lhe dar, nem o que ele pode receber do outro, nem o que ele pode dar ao outro. Esse encontro está fora dos limites do tempo e do espaço conhecidos, e por isso não tem as referências costumeiras de valor do nosso relacionar cotidiano no modo coisa, com homens, com a natureza e com os objetos. Modo que também é legítimo, desde que não se torne exclusivo. No acontecimento do o momento criativo do encontro, é libertado o germen do destino do homem para a sua humanidade singular, como previu o Buber. Nesse instante do encontro, o momento do
o eu transcende, ele é transcendido, a pessoa supera o funcionamento do eu. Ela não é mais um eu, ela é um ser total. Ela é um ser maior que o eu, considerando o eu como apenas uma possibilidade do nosso ser. Aqui desaparece o útil, a troca, a experiência, que são eventos do eu coisa. Contudo, para a possibilidade do momento eu tu, que é uma possibilidade, é preciso uma predisposição da pessoa, como falou Gisele. Uma abertura para o mundo humano, que é chamada atitude eu tu, ou atitude dialógica. O desenvolvimento dessa atitude é um fim visado pela abordagem terapêutica humanizante. Confidência. Eu vi o Enilton descascando uma laranja no ITGT, após o almoço. Tão cuidadosamente, com tanto esmero, para não ferir a fruta, tão suavemente, e então eu senti a laranja apetitosa. Pela primeira vez, eu descobri que eu não dava importância à laranja. Elas apodreciam na minha geladeira. Naquele gesto, eu vi que a laranja é importante. E desde então, a sua inesperada importância sempre surge para mim. O interhumano é inevitável. O seu chamado é inesperado, mas é preciso dar a resposta. A presença esquecida do outro, que, no entanto, fica nos espreitando, fica nos assediando. Porque o outro nos assedia, independente da nossa escolha pelo individualismo. Talvez porque quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, não se referiu apenas à parceria conjugal, mas à parceria interhumana, destinada à construção da humanidade única de cada um. Mas parece que o chamado das coisas, em todos os tempos, e em especial no brilho fascinante da nossa época mercadológica, tecnicista e imediata, tem ensurdecido a escuta do apelo do outro para a construção de nossas humanidades. O encapsular-se. E para que o outro não o perturbe com os seus apelos insistentes, o homem tem que encapsular-se numa redoma protetora, ignorando os gritos e sussurros dos caminhantes que caminham no mesmo caminho. A redoma o protege, contudo, limitando a entrada do ar por onde se move o espírito. Então está o homem sufocado pelo ar rarefeito do vazio existencial. É o colapso da sua humanidade. Sobrevivendo um eu, é certo, mas o eu das coisas, que não carece da nutrição do espírito humanizador do seu ser. Que visa a psicoterapia de orientação humanista. Se a psicoterapia humanista pretende o encontro do homem consigo mesmo, ela deve estar cônscia de que se esse encontro consigo mesmo for real, ele necessariamente levará à descoberta do outro. Nenhuma terapia que promove o ser individual é realmente genuína e é humanista. Eu não acredito. Meus alunos sabem disso nas supervisões. Quando a pessoa se permite transitar corajosamente pelos caminhos espinhosos do eu, ela começa a perceber alguns vultos mal discernidos na obscuridade do caminho.
E à medida que a luminosidade da consciência se amplia, a obscuridade vai cedendo lugar à claridade. E o eu pode ver que não está só. Que o outro lhe acompanha e desde sempre lhe acompanhou. E reconhece que aquilo que ele vive, está vivendo, tem relação com o que o outro vive, está vivendo e vice-versa. Mas essa não é meramente a descoberta de um caminhante parceiro. Não é meramente isso. Essa descoberta nos constrange a voltarmos para ele e nos obriga a abrir mão da primazia do eu. O que nos leva a deparar-nos inesperadamente com a saída do nosso próprio vazio. Saída tão arduamente procurada, por tantas vias fechadas, que só agora se abrem numa oferta inesperada e gratuita para mim. Em síntese, quando nós terapeutas auxiliamos o nosso cliente no resgate do seu eu, podemos estar enfatizando o eu do encontro ou o eu do alinhamento. Isso ocorre na dependência da própria atitude dialógica do terapeuta. Somos nosso próprio instrumento. Não temos nenhum poder de isolar a profunda influência do nosso modo de ser sobre a pessoa à nossa frente. Estamos, assim, de forma inescapável, terapeutas, a ajudar o cliente na construção da sua humanidade ou no alinhamento e alienação da sua humanidade. Fragmento clínico. Um pedacinho, só para ilustrar um pouco. E como foi a cerimônia? Vocês querem que eu leia o fragmento clínico? Então tá. E como foi a cerimônia de posse do seu marido? Pergunta o terapeuta. A mulher falou à cliente: não fui. Acredita que eu não fui? Minha tia pegou dengue. E ela é idosa, tem 83 anos. Seus filhos moram em São Paulo. A cuidadora estava de folga nesse sábado. E ela fica na minha casa quando a cuidadora tira folga. Estava com um febrão, coitada. Eu não quis deixá-la sozinha, até de madrugada, quando eu voltaria. E eu percebi também que ela estava aterrorizada com a doença, apavorada com as notícias da TV sobre os óbitos, com medo de morrer sozinha em casa. E eu fiquei com muita dó. O terapeuta considera em silêncio a cotidiana história de dedicação dessa mulher. Lembra-se que ela se preparara durante todo o mês para a festa. Comprar um luxuoso vestido novo, bijuterias requintadas e um caro par de sapatos. E abrir a mão de tudo para ficar com a tia enferma e solitária. Ponderou após refletir sobre o fato e disse: você precisa mais é cuidar de você mesma, e se preocupar menos com os outros, disse a sua cliente. O risco inadvertido da primazia do eu pelo terapeuta. A própria humanidade do terapeuta é decisiva nesse processo de construção interhumana. Parabéns.